Altíssimo Deus, onipotente Pai, todo-poderoso, em teu santo nome, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a nossa Santa Mãe Maria Santíssima, a Rainha poderosa dos céus, juntamente com a Santa Rosa, e o teu Filho Jesus, e o nosso querido Santo Profeta, irmão Aldo, o profeta, o último profeta de Deus nessa terra, e também o santo pastor por excelência deste santo rebanho apostólico. Irmãos, com essas palavras eu quero deixar no coração dos irmãos e dizer da minha alegria de poder estar aqui, presente com os irmãos para realizarmos mais essa santa reunião dessa tarde e dessa noite, e assim nós entregamos esta santa reunião nas mãos desses santos poderosos que acabei de dizer, e especialmente da Santa Rosa, e do nosso querido santo irmão Aldo, que lutou à frente desta igreja por 44 anos para nos dar esta maior vitória de poder ser dirigido pelos céus e também ser uma família dirigida por um Pai poderoso que foi o nosso querido santo irmão Aldo, um Pai verdadeiro de todos nós apostólicos, fiéis e sinceros aos princípios doutrinários que ele nos ensinou e deixou para nós. Então, irmãos, aqui estamos para mais uma reunião desta tarde, dessa noite, nessa nossa santa filial daqui de Mirassol. E assim há outras que estiverem sendo iniciadas nesse momento, que a Santa Rosa também os proteja e ajude. E aqueles que não puderam vir aqui estar, que a Senhora Santa Avó e vossa em casa, dando as mesmas condições que nós vamos receber hoje para todos sempre. Amém. Vamos cantar o corinho número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem lugar. Em que marcha confiante, pois integrante do poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa aliança doutrina e a nossa força amamos sempre na verdade. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós vamos continuar cantando mais 4 corinhos. O primeiro é 182, Juventude Apostólica. Juventude apostólica, a Jesus vamos consagrar, a
209. Graças te damos, Senhor Deus.
Irmãos, ainda temos o número 214. Tão grande é a luta. Vamos ouvir. Tão grande é a luta travada noite e dia para manter nossa boa conduta e acesa a luz que sobre nós irradia para manter esta igreja honrada e disciplinada e termos sempre a certeza que esta igreja é santificada. Temos toda a proteção do Pai Celestial. Vencemos a tentação e derrotamos todo mal. Sentimos gozo na peleja, lutando, cantando vitória, com toda a realeza do poder da Santa Rosa. Ela é o Consolador que conosco está, como seu sucessor, Santo Irmão, nosso primaz. Vencemos com glória, luz com a Santa Rosa, com Santo Irmão alto e o bendito Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos passar a outra parte, a cargo do coral. Nós vamos ouvir então o 294, Livres com Deus. Aldo é o nome que com fé eu clamo, Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Oh, profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração
quiser nele confiar. Santo irmão amado está aqui, sempre pronto a ajudar todo aquele que com fé quiser nele confiar. Esperar meu coração pertence a Deus. Amém. Ainda vamos ouvir pelo coral o número 31, Igreja Triunfante. Comparável a esta igreja, pois nela só tem o que é belo e tudo que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças à minha santa voz rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida voz rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada.
aos seus discípulos, lhes deu mais instrução para continuar sua obra, a obra da redenção. Amém. Irmãos, agora nós vamos dar continuidade à nossa reunião. Prestem muita atenção na leitura do boletim. Boletim Interno Oficial número 2981, São Paulo, 11 de fevereiro de 2016. O sagrado dever do Filho de Deus de manter a obra de Deus na terra. Estimados irmãos e irmãs, Deus o Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, tem
proporcionado grandes bênçãos ao povo apostólico. Entretanto, estamos numa fase de nossa igreja que está exigindo muita luta, trabalho e esforço do nosso povo. É um período de muito crescimento e desenvolvimento em todos os setores de nossa obra. Portanto, se faz necessário este grande esforço de todos em favor da nossa igreja. Prezados irmãos e irmãs, lutem por nossa igreja e contribuam com suas ofertas e seus dízimos para nos ajudar a manter esta obra gloriosa que manifesta na terra a glória de Deus e de seus santos poderosos para a nossa paz e a nossa felicidade. Entretanto, como afirmamos no boletim da semana passada, continuamos com dificuldades para saldarmos todos os compromissos assumidos pela igreja em virtude da queda nas contribuições, sendo necessário utilizar um saldo de contingência para que não haja paralisação dos nossos trabalhos. Por isso, de coração, pedimos que nos ajudem e reforcem suas ofertas nesse início de mês, para que possamos voltar a investir nos planos de expansão e crescimento de nossa igreja e a manutenção de todos os nossos templos. Confiamos em vosso amor e temos a certeza que nos irão ajudar para que a nossa igreja possa cumprir com todos os seus compromissos neste começo de mês. Sejam muito felizes e abençoados por Jesus, nosso Senhor, por Maria Santíssima, por nossa Santa Avó Rosa e por nosso santo irmão Aldo, para que serem vitoriosos neste caminho que nos conduz para os céus. Segunda sacola de ofertas. Prezados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos, a propriedade onde funciona o restaurante Canarinho, ao lado da nossa sede, e o valor é de 1.100.000. Nós, da direção da igreja, pedimos a vossa ajuda para usarmos o mesmo sistema de passar a segunda sacola em todas as nossas congregações e na sede, após a apresentação da orquestra, cuja coleta será revertida exclusivamente para a quitação das parcelas negociadas com o proprietário. Os irmãos que desejarem depositar diretamente na conta específica da campanha poderão fazê-lo no Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 303.577, dígito 8, e posteriormente enviar uma cópia do comprovante do depósito. E também os irmãos que desejarem poderão fazer um envelope de oferta destinado à campanha da nova propriedade da sede e colocar na sacola normalmente. Agradecemos a todos que nos ajudam nesta campanha pelo progresso de expansão e de nossa igreja apostólica. Então, nós vemos aí os dois motivos pelos quais nós estamos levantando a nossa coleta na nossa sede e também nas nossas filiais. Os irmãos acabaram de ouvir que esses 2 primeiros meses do ano são de muita dificuldade para a igreja. Primeiro, saímos de uma festa maravilhosa que todos que puderam lá estar viram. Então, deixou muitas despesas, água, luz e outras coisas mais, alimentação e muitas mais coisas para a manutenção daquela festa. E daí, o período de férias, que é janeiro e fevereiro, sempre cai as arrecadações das nossas ofertas, das contribuições dos irmãos e também os dízimos, porque nós sabemos que o princípio de ano
vem muita despesa para todos nós, não é só para a igreja, não. Nós temos, quem tem carro, tem imposto a pagar do carro, casas, precisa pagar IPTU, e assim outras e outras coisas. Às vezes quem tem empregados precisa pagar também o 13º salário, precisa pagar férias e outras coisas mais. Então essa despesa acarreta não só para a igreja, mas para nós. A igreja somos nós é quem somos a igreja. Então o que afeta lá na matriz, nos afeta também a mesma situação. Mas, como a Santa Avó Rosa nos tem ajudado, o irmão Aldo também, que é quem dirige essa igreja, que nos dirige e nos dá condições para manter a nossa igreja funcionando, trabalhando normalmente, então eles têm nos ajudado muito. E a gente não pode esmorecer diante das dificuldades que vêm, porque está numa crise geral. Mas nós contamos com a graça da Santa Avó Rosa, do nosso querido Santo Irmão Aldo, o nosso profeta. E a Santa Avó Rosa sempre disse, eu me lembro, há muitos anos atrás, quando as coisas ficavam difíceis, ela dizia, Jesus não vai deixar faltar recursos financeiros para essa obra, e nem obreiros não faltam. Irmãos, foram palavras da nossa querida Santa Avó Rosa, eu ouvi ela dizer isso muitas vezes, naquele tempo ainda era Irmã Rosa, andando no meio da nossa sala. Muitos não sabiam o que ela era, mas Jesus já estava preparando ela, e falava com ela tudo o que havia de acontecer no nosso meio, e ela transmitia para o nosso bispo, e a irmã Odete, e eles passavam para nós, nas aulas obreiros, e muitas também das nossas reuniões, o bispo falava muito que a avó tinha falado para ele, e para transmitir para a igreja. Então, eu me lembro muito bem disso que ela disse, não vai faltar recursos e nem tampouco obreiros para tocar essa messe. A messe é essa, é uma colheita, né? Então, os irmãos, eu conto com a colaboração dos irmãos pela leitura do boletim, que nós vemos a situação que está passando a igreja em dificuldade. Mas é uma dificuldade momentânea, ela não vai persistir, porque nós contamos com as bênçãos dos céus, da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Primaz Irmão Aldo, e assim sabemos que essa crise passageira, ela passa, e a nossa igreja tem que continuar, nós não podemos deixá-la estagnar, não pode parar, nossa obra não pode parar mais, no patamar que está, ela só tem que crescer, e esse crescimento depende do coração de cada um de nós todos, nós somos família, e um pai de família não pode deixar faltar nada para a sua família. Então, dos céus nos vem tudo de bom para nós aqui na terra. Lá não necessita de dinheiro, mas infelizmente aqui na terra, tudo depende do material. Então precisamos trabalhar unidos, e nós sabemos que os nossos irmãos todos compreendem que a nossa igreja não nos cobra nada, tudo vem dos céus para nós. Então, como disse Jesus, o que de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Então, nós estamos dando aquilo que Deus nos deu, para o irmão Aldo nos dá também. Então, precisamos contribuir para que a nossa igreja tenha um montante e tenha fundos para tocar essa obra. Ela não é barata, irmãos, é uma obra cara. Nós temos programas Hora Milagrosa, custa uma fortuna. Mas a cada dia há necessidade de aumentar mais ainda um programa para que o mundo conheça essa igreja. E está conhecendo. O mundo está conhecendo, irmãos, a nossa igreja. Cada dia procuram a gente, pessoas de todos os lados, querendo que abra uma filial na sua região. E vai ser preciso abrir sim, porque a palavra dessa igreja tem que ser pregada aos 4 cantos do mundo, assim disse Jesus. E o que Jesus disse não vai faltar, porque ele mesmo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vemos a cada dia se cumprir no nosso meio as palavras do próprio Jesus, que está ao nosso lado a nos ajudar. Então, já os irmãos ficam compreendendo e compreenderam o porquê que a igreja está pedindo.
porque nós sabemos a igreja não tem fonte de renda nenhuma. Ela vive exclusivamente das nossas ofertas, dos nossos coletas, dos nossos dízimos e as ofertas espontâneas que os irmãos dão. Isso são frutos da nossa mão calosas, do nosso suor do rosto, que ganhamos com muita honestidade, e a nossa Santa Avó tem que abençoar a todos nós por isso, porque aqui não se ganha nada com desonestidade, então por isso nós temos que estender a nossa mão para ajudar também a nossa Santa Avó a socorrer aqueles que estão lá fora, buscando encontrar uma palavra de salvação e vida eterna. Então, irmãos, eu deixo essas palavras nos corações dos irmãos, para que possa depositar suas ofertas, suas coletas e seus dízimos nas salvas, e assim depois dessa primeira sacola, nós vamos ainda passar a segunda sacola, que é para a compra destinada a nosso imóvel, ao lado da sede do Canarinho, como eu falei aqui no boletim. Então eu vou fazer uma oração consagrando essas reuniões, dízimos para a nossa reunião, a fim de que a Santa Avó Rosa possa nos ajudar a ter o suficiente para não parar a nossa obra. Santa Avó Rosa, falei o coração dos teus filhos, assim, da necessidade que está tendo a nossa Santa Igreja. A obra é caríssima, é difícil, mas a senhora nos prometeu que nunca faltaria recursos e nem tampouco obreiros para tocar essa messe. E confiante nessas palavras, Santa Avó, nós acreditamos que a senhora tem nos abençoado bastante, e o nosso santo querido irmão Aldo também não cessa de nos abençoar, pois ele é quem lutou muito à frente dessa igreja para mantê-la viva como está viva, apesar das lutas, das dificuldades e das situações difíceis que a igreja está enfrentando. Mas nós, unidos numa só fé, numa só alma, num só coração, haveremos de ajudar a direção, o conselho, ajudar também para que possa sair em frente, de cabeça alta e erguida, porque nós somos igreja forte, igreja do reino dos céus, igreja que não tem culpa, nem mácula nenhuma. Por isso nós estamos confiantes nos irmãos, para que possam ajudar para a nossa igreja a resolver todos os problemas que necessitam do, por exemplo, material. Peço à senhora a bênção para essas ofertas que os seus filhos vão depositar nas sacolas, para que assim a tua obra seja a cada dia mais vitoriosa. Eu deixo essas palavras nos corações dos irmãos e passo a consagrar essas ofertas em teu santo nome, em nome de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e também da nossa Santa Avó Rosa e do nosso querido santo irmão Aldo, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, pode passar as sacolas. Hoje, com amor e gratidão, no pulsar do coração, este dia vou comemorar.
As irmãs vão passar novamente a sacola e assim que terminar nós ainda vamos ouvir mais um belo hino. 360. Aguarde bem esse nome. E após Jesus veio o Consolador, Santa voz da fonte pura de amor. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar. Esplêndida história, a humanidade está presenciando agora, obra de Deus, grande vitória, a vida de um santo cujo
Deus o fez grande, protetor da humanidade. Revelou mistérios inimagináveis aos homens, as portas do céu a ele abriu. Colocou anjos sob seu comando, seu nome poderoso faz tremer as forças do mal, sem nada te pedir, pela sua pureza e humildade, as chaves deste mundo Deus me entregou. Guarde bem esse nome, santuário está te esperando para seu rebanho. Ele está te chamando. Guarde bem. Amém. Irmãos, vamos continuar a leitura do nosso boletim. Muito maravilhoso nossos hinos. O que eu acabei de dizer, irmãos, são hinos maravilhosos, inspirados pelo céu. Eu me lembrei aqui agora no momento, no início da nossa igreja, as filiais, eu conheci muitas, eu viajei muito por muitas filiais. Geralmente todas elas tinham um regente. Até muito tempo atrás tinha. Era um regente só. Então o irmão Aldo, vendo a necessidade de cada um de nós, então ele mandou que estudasse a música para poder acompanhar. Porque não ia ter só um regente, ia ter vários. E eu vi aqui agora, acabei de constatar isso. Muito alegre no meu coração, irmãos. Porque a gente que viu o que o irmão Aldo programou e projetou para essa igreja, está se cumprindo tudo. Crianças, eu vi crianças regendo o coro infantil em São Paulo. Criança de menos de 10 anos ou 11 por aí. Então nós vemos que maravilha, não tem mais um regente. A gente vai numa congregação, vários regentes regem. São homens, mulheres, né? Então isso é maravilhoso. É o cumprimento do que o irmão Aldo queria. Então, por isso eu disse aos irmãos coristas, regentes, instrumentistas, vocês são a flor e a nata da nossa reunião. Sem vocês a reunião não tem uma riqueza como temos,
Que continue assim, irmãos, unidos para que seja, e nunca seremos vencidos. Vamos continuar a leitura do boletim. Construções e reformas nas congregações. A direção da Igreja Apostólica informa que, devido às recentes diminuições nas arrecadações das ofertas em toda a Igreja, estão suspensas a partir desta data até o batismo de maio as ajudas financeiras da sede às congregações para construções e reformas, compras de terrenos e outros. As congregações que possuem recursos, contas, poupanças, podem continuar usando nas obras em andamento. Só que as outras que não têm esse recurso, a sede não está podendo ajudar. Vai parar até o batismo. Então, os irmãos precisam de entender isso e ajudar também mais para que não pare as nossas construções. Precisamos de ter congregações muito bem feitas, muito bonitas, para apresentar ao nosso Jesus, ao nosso Deus, à nossa Santa Rosa, e aos nossos visitantes que nos visitam, chegar a encontrar congregações muito bem arrumadas, como nós temos aqui, outras e outras também, e as demais que vão ser construídas. Então, a mensagem aos que desejam se batizar. Esta mensagem é do Santo Irmão Aldo, publicada no boletim datado de 21 de março de 2013. Para os que desejam se batizar em nossa igreja, esclareço aos que virão se batizar que, participando deste sacramento, estarão assumindo o compromisso com Deus, o Pai, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, e comigo, irmão Aldo, e com a Igreja Apostólica. Então, o batismo é um compromisso não só do batizando, batizando faz um compromisso com a Igreja, com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, e ainda faz conosco, porque é um voto que ele está fazendo, de se batizar. E como nós sabemos, o batismo, a palavra batismo, significa iniciação. Aquele que se batiza, ele está iniciando uma vida nova, uma vida pura, para viver em novidade de vida, para que o mundo possa entender o porquê do batismo na nossa igreja. É o compromisso de serem fiéis, muito obedientes às ordens da igreja e aos meus ensinos, diz o irmão Aldo. É também a promessa de deixar de tudo que contamina a sua alma, tais como os maus costumes, o mau gênio, as modas que não são aprovadas por Deus, nosso Pai, de atitudes e de comportamentos que a nossa igreja não aprova, a rispidez, a malcriação, os vícios, a indecência e a imoralidade dos costumes, mas sendo justos no proceder, ou seja, não praticando a mentira, o erro, sendo honestos no trato com todas as pessoas, mas cumprindo seus deveres com todo o seu semelhante e principalmente com Deus o Pai, com Jesus nosso Senhor, com a Santa Vó Rosa, comigo o irmão Aldo e com a Igreja Apostólica, que é o caminho que nos conduz aos céus e que ensina a regra de um bom viver para serem felizes e abençoados até o fim da jornada aqui na terra. Então, nós vimos aí o que o irmão Aldo pede para quem se batiza. Porque, de um modo geral, ele pediu para quem batiza, porque depois de batizados somos nós, representantes do reino dos céus. Então, somos nós que temos que dar os bons exemplos, né, para que outros venham se batizar. E o bom exemplo, como disse o irmão Aldo aí, a rispidez, a malcriação, os vícios, a indecência, a imoralidade, tem que ser banida do nosso meio. Não pode entrar aqui. Nada que esteja contaminando a nossa igreja. A santidade dessa igreja é muito grande. Nós vemos que aqui que foi que formou a Santa Vó Rosa, uma santa poderosíssima aqui, o seu Espírito veio dos céus. Jesus nos prometeu e cumpriu nesse milênio, 2 milênios praticamente, mas veio o Consolador que ele prometeu. E o Consolador, tendo que ir para o céu para dirigir a nossa igreja em espírito, ele
ela preparou o nosso querido irmão Aldo para ser o profeta, o último profeta de Deus, o representante de Deus entre os homens, para salvar aqueles de bom coração. E também o pastor, único pastor de um só rebanho. O rebanho é esse povo apostólico, irmãos. Somos nós, o rebanho que Jesus prometeu, que no fim haveria um só rebanho e um só pastor. Então nós vemos aí se cumprindo tudo aqui nessa igreja. Demorou, sim. Demorou, como também a vinda de Jesus demorou muito, porque para encontrar uma Virgem Santa, pura, puríssima, para ser a mãe do Salvador, também Deus teve muito trabalho. Foi como Jesus também teve, até que encontrou a Santa Vó Rosa, com todas as qualidades que ele também tem, Jesus, e deu para ela. E a nossa Santa Avó passou para o irmão Aldo todos os seus dons, todo o seu poder, para nos governar. E então ele está pedindo aqui para o batismo, quem se batizar, continuar assim, porque aí dá um bom testemunho para a nossa igreja, porque todos nós fomos batizados. E o batismo é um compromisso de morrer para o mundo e viver só para Deus. Então, como eu disse, é uma palavra de iniciação. Quem se batiza, inicia uma vida nova, uma conduta de moral elevada, para que a igreja seja bem representada nas nossas vidas. Porque o mundo está sedento de amor, sedento de paz, sedento de salvação. E onde vai encontrar? Se não for na igreja apostólica. Então não pode que essa igreja seja contaminada. Seja que ser santificada a cada dia, porque só assim poderemos ver a Deus e salvar as nossas almas. Então, no batismo, os candidatos são sepultados, presta bem atenção, eu falei, em Cristo, a semelhança de sua morte no Calvário. Quer dizer, o batismo representa como se fosse a morte de Cristo lá no Calvário, pendurado numa cruz entre dois ladrões. Então, nós batizando, nós temos que saber da nossa conduta e a semelhança que tem o batismo nessa igreja, a morte para o pecado e renascer um homem para Deus, para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Vó Rosa e especialmente para o irmão Aldo, que foi quem nos orientou como seria tudo nessa igreja. E assim está sendo até hoje, dirigida por ele dos céus e pela Santa Vó Rosa, com a aprovação de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, e emergem-se nas águas para uma nova vida, com todo o seu passado perdoado por Deus o Pai, e seu Espírito justificado pelo sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, que é Jesus, nosso Senhor. Daí em diante deverão vigiar e tomar muito cuidado com a sua alma, com a sua santificação, evitando todo o mal e os sentimentos que não são do Espírito de Deus, os quais podem tirar a sua paz, interromper a comunhão com a Santa Vó Rosa e com todos os santos de Deus. Portanto, venham se batizar para cumprir a justiça de Deus, que quer o seu bem e a sua felicidade. Confiem na Santa Vó Rosa e em mim, irmão Aldo, que estamos ao vosso lado para ajudá-los a serem bem-sucedidos em todo o vosso viver. Então, irmãos, nós vemos aí, são promessas com mandamentos de Jesus, e é depois aprovado para o nosso santo irmão Aldo falar aos nossos corações, porque é o porta-voz que nós temos entre os céus e a terra. É a nossa Santa Vó Rosa e o nosso santo querido irmão Aldo. Então precisamos obedecer à risca os ensinamentos da nossa igreja, principalmente a disciplina e a doutrina, que nunca mudou e não vai mudar. Ninguém tenta mudar porque não muda. Aquele que tentar fazer alguma coisa aqui dentro, tentando mudar alguma coisa, muda na cabeça dele, mas na doutrina, na disciplina, nos mandamentos de Jesus, não mudará nada, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre e eternamente. Não vai deixar que nada contamine a nossa igreja. O nosso próximo batismo está marcado para o mês de maio, no sábado, dia 7, em nossa sede.
Caso manifeste o desejo de se batizar, procure o pastor oficiante da sua congregação para o preenchimento da ficha de batismo e também deixe seu nome, número de identidade e número do CPF com o responsável de viagem para que o mesmo possa ser anotado em site da igreja. Portanto, não podem vir para a sede sem ter dado nome ao responsável, pois precisamos ter o controle para o alojamento. Porque aquele que chegar lá e não encontrar lugar para ficar, não vai reclamar da igreja que não tem lugar. Porque para isso está muito bem explicado e fala nos boletins. Já 2 boletins que estão falando assim, e nós temos que fazer tudo de acordo com a igreja, porque isso também é disciplina, obedecer às ordens da nossa igreja. E ela continua sendo dirigida por um conselho administrativo, e precisamos dar crédito, viu, irmãos, ao nosso conselho. Ele não foi um conselho que foi vindo pela vontade de ninguém, não. Nós tivemos uma assembleia onde o ministério, coristas, diáconos, diaconisas, pastores e todos que estiveram lá votaram. E os que não votaram lá estavam aqui orando para que nós tivéssemos a consciência de procurar aquelas pessoas que pudessem nos dirigir, porque ela está nos dirigindo aqui, materialmente, mas espiritualmente, o nosso querido Santo Primaz e a nossa Santa Avó Rosa é quem dá todas as coordenadas para que aqui nós possamos continuar como sempre foi a nossa Santa Igreja. Obediente, uma disciplina severa, justa, só assim poderemos manter um povo unido a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao nosso Deus, para que um dia possamos almejar morar nos céus. Então, sem moralização dos costumes, não há salvação. Isso todos temos que saber, e já é dito há muitos anos atrás. Desde o princípio do bispo, inclusive ele escreveu um livro, e tudo isso está escrito. E nós hoje temos o nosso Santo Primaz, que nos abençoa dioturnamente. Lá não tem noite, não tem sono, não tem nada. O irmão Aldo está uma luz a brilhar, a nos ajudar e nos abençoar, para que essa igreja não pare e nem dê mau testemunho, para que nós possamos salvar o maior número de almas para Jesus, que é o Cordeiro Imaculado de Deus, sem pecado, sem ruga, sem nada de mal. Jesus pagou por nós, com seu sangue, todos os nossos pecados. Então, se voltarmos a pecar, estamos crucificando Jesus novamente. É mesmo que nós estamos pregando Jesus na cruz. Aquele que peca, denigra a igreja, está crucificando novamente a Jesus. Eu acho que ninguém quer crucificar Jesus. Nós queremos que Jesus nos abençoe, que traga as bênçãos dos céus para nós. Então, precisa ter muita obediência, a disciplina, a doutrina e a igreja, para ter uma conduta elevada, para que o mundo veja que nós somos a verdadeira igreja do reino dos céus. Nós somos luzes a brilhar aí fora nas trevas. E somos também o sal da terra. Isso disse muito bem Jesus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então precisamos ser assim. Então, assim, irmãos, quem for para lá tem que saber. Aqui diz: casamento, a família e o lar. Outro conselho maravilhoso do nosso primaz. São 3 coisas muito importantes na vida de quem casa, né? Casamento, a vida e o lar. São os 3 formando um só. Assim nos ensinou o nosso santo irmão Aldo em boletim publicado no dia 13 de setembro de 2005, sobre o casamento, a família e o lar. Para que todo casal apostólico seja bem-sucedido na formação de família, sendo consagrados e santificados, e serem em tudo obedientes à nossa doutrina, que nos veio dos céus, por Jesus, através da Santa Avó Rosa, para termos famílias felizes e abençoados. O casamento, disse o nosso santo irmão Aldo, é a união de 2 almas do sexo oposto, que se unem para formar um lar e uma família, onde deve reinar, o primeiro lugar, o amor, a bondade, a união fraternal. Havendo amor, existindo a paz, as dificuldades e as lutas de cada dia sempre serão vencidas, pois neste amor puro, leal e sincero,
haverá sempre a união perfeita de duas vidas. Temos até o hino para casamento que diz isso, né? Nesta união de dois corações que se amam e se respeitam, o casamento se firmará para sempre os filhos nos pais e seus conselheiros, seus amigos também, a firmeza e a garantia de uma boa educação. Uma amizade sincera e um lar que sempre reinará a paz, a alegria e o bom entendimento e a sabedoria divina. O casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus para a formação de família e de um lar, onde ele possa reinar e neste lar criar santos para o seu reino e para a sua glória. Então o casamento, irmão, não foi feito para um casal viver só de amor, amor material. Ele foi instituído por Deus para que possa criar filhos e filhas para o reino dos céus. Então precisamos ter muita consciência disso. Precisamos muito. O irmão Aldo dizia, pais, amem seus filhos. Maridos, amem suas esposas. Quantas vezes nós lemos isso nos boletins? Esposas, amem seus filhos, amem seus esposos. Isso são mandamentos, irmão, daquele que sabia o que estava dizendo. Porque é triste, né? Um casamento se desfazer. Por quê? Às vezes não pensou muito para se casar. O primeiro que achou, acha que era bonitinho, bonitinha, e aí veio a ruína amanhã depois, irmãos. Não existe ninguém feio, viu, irmão? Todo mundo é bonito aqui nessa igreja. Todo mundo. Porque nós temos o Espírito de Deus, aquele que Deus nos deu, a sua imagem e semelhança. Então não pensa que aqui tem um feio, outro mais feio, não. Todos nós somos bonita semelhança de Deus, o nosso Espírito foi criado para isso. Então, por isso, irmão, é preciso ser amor, principalmente o amor espiritual, para fazer um casamento. Porque só o amor material ele pode ser desfeito a qualquer hora. Porque o mundo está aí fora fazendo isso. E por que reinar em nosso meio um lugar tão santo, uma igreja tão pura? Então precisa pensar muito, irmãos, para casar. Moças, moços, rapazes, moças. É preciso pensar muito. Porque depois de um compromisso desse feito com Deus, desfazer, é difícil. Lá no próprio mandamento diz, o que Deus uniu, o homem não desfaz. É o casamento. Então precisamos unir muito para que isso aconteça em nossa igreja, o amor fraternal, para gerar filhos e filhas para o reino de Deus, para a glória de Deus. E continuando isso, o casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus, né? Para ter um lar feliz, abençoado, o nosso santo irmão Aldo aconselhou que o primeiro lugar devem cultivar em seus corações o amor um pelo outro. E em segundo lugar, que se respeitem, pois agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes, misericordiosos, e a cada dia nas vossas vidas, nunca dando lugar a pensamentos errados e em separação. É o que eu acabei de dizer. Se não há respeito, né? Aí vem a separação, mas devendo sempre colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, pois a mesma lhes ensina a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, lhes ensina a seguir o exemplo da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa. Em nossa igreja, disse o santo irmão Aldo, temos casamento como instituição divina. Eu acabei de dizer, irmão, não é um casamento por amor pessoal, pelo sexo oposto, não. É uma instituição divina, porque Deus criou o homem também e a mulher para ser esposa, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade e em paz, harmonia, pois foram feitos à semelhança dele e conforme a sua imagem. Portanto, toda a perfeição. Criou-os, pois, no Espírito, a santidade e a pureza, e manteve a unidade espiritual existente no seu reino, a qual foi quebrada na terra pelo pecado que passou a dominar o coração dos homens que se afastaram do seu Criador.
Então, por um homem veio o pecado no mundo, né? E afastou todo aquela vida de santidade que ele tinha naquele paraíso, e aí veio a origem do pecado no mundo. E ficou muito difícil, porque a pessoa hoje ama mais o pecado do que a Deus. Então, no seu coração, no reino, o qual foi quebrada na terra pelo pecado, e passou a dominar o coração dos homens que se afastaram do seu Criador. Mas como Deus criou o homem e a mulher no mesmo espírito e os uniu, formando um casal, para que vivessem juntos, procriassem e povoassem a terra com justiça e santidade, vivendo sob a sua graça e o plano do Criador. Entretanto, permaneceu o homem no mundo, os homens deixaram de observar a justiça divina e desvirtuaram o plano de Deus, entretanto, no seu reino e na sua igreja. Deus continuou a exigir a obediência e justiça, por isso que ele sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos em conformidade com a sua justiça, de tal maneira que observem a pureza do Espírito e a qualidade dos filhos de Deus, e a doutrina e sobre a unidade do Espírito. Daí estabelecer que o seu reino seja sua igreja, o homem só poderia casar-se com a mulher na mesma fé. E, da mesma forma, a mulher com o homem e os mesmos princípios religiosos. Pois, ao contrário, os filhos ficam em confusão, sem saber qual o caminho a seguir, ou do pai ou da mãe. Isso é uma divisão, irmão, um casamento feito de um irmão apostólico com uma mulher que não é apostólica, ou vice-versa. Aí vai ficar os filhos, como dizem, né? Sem saber em quem confia. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Então, preciso que ambos sejam da igreja para criar os seus filhos na disciplina, na doutrina e na fé apostólica. Crendo no irmão Aldo, cremos na Santa Vó Rosa, crendo em Jesus e na Virgem Maria, que é a tônica da nossa igreja, a tônica da nossa doutrina, é a tônica da salvação. Sem isso, irmãos, é só confusão. Esta era a orientação que Deus havia dado ao profeta Moisés para o seu povo, e a sua igreja apostólica sendo realmente dirigida por Deus o Pai, através do Espírito Consolador e através do meu ministério como seu representante e sucessor no governo da igreja, seguimos a mesma orientação, fazendo a sua santa vontade, consequentemente, como foi estabelecido desde o princípio. O casamento é entre apostólicos, isto é, os dois só podem ser desta igreja. Para que haja uma perfeita unidade espiritual, os mesmos princípios doutrinários e os princípios disciplinares e os filhos sejam criados, ensinados nos mesmos princípios religiosos, para haverem uma perfeita unidade de espírito na família. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, os conselhos sábios do santo irmão Aldo, que é do Consolador, a Santa Vó Rosa, de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, para termos em nossa vida famílias felizes e abençoadas. Meu irmãos, isso aí é que encerra o nosso boletim, com mais esse mandamento para a família. Eu disse no princípio, nós somos família de Deus aqui na terra, criados por Deus e abençoados pela Santa Vó Rosa, pelo nosso Santo Primaz, que é verdadeiramente um pai dessa família apostólica, o nosso Primaz, o nosso irmão Aldo. E a nossa avó, nem só nossa avó, mas nossa mãe também, junto com Maria Santíssima, a Rainha Celestial, Mãe de Jesus, nosso Senhor, que deu o seu sangue para nos remir, e agora na última regeneração, nos deu o Santo Irmão Aldo, a nossa Santa Vó Rosa. Irmãos, o relógio, infelizmente, já mandou parar. Não tenho mais como fazer nada. Já deu 9 horas, nós só resta fazer uma oração, encerrando a nossa reunião. Santa Vó Rosa, estenda as tuas santas mãos sobre a tua santa igreja. Livra das confusões que estão aparecendo por aí. Pregando o teu nome, falando no teu nome, falando no nome do Primaz. Mas nós sabemos que a verdadeira pregação dessa igreja é a Senhora,
é o nosso primaz, é o nosso Jesus, é a nossa Mãe Maria Santíssima, porque veio dos céus tudo isso para nós, para que não houvesse confusão, para que nós pudéssemos crer que somos dirigidos por Deus. Bendita Santa Avó, mais uma vez eu agradeço a Senhora, muito mesmo, de todo o meu coração, por estar aqui, mais uma reunião, fazendo para a honra e glória do Teu santo nome, e em enlevo espiritual dos Teus filhos, e para mim também, uma grande vitória. Mais uma vitória, Santa Avó, a Senhora me deu de conhecer mais uma santa congregação aqui na terra, a Igreja do Senhor e da Senhora, a Igreja da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Primaz. Santa Mãe Maria Santíssima, juntamente com a Santa Avó Rosa, a Senhora, neste momento aqui está. Eu apresento essa caixinha com pedidos de oração dos teus filhos. Peço a Senhora, a Santa Avó, irmão Aldo, e todo o reino dos céus, que coloque tuas mãos sobre as minhas mãos, para que aqui eu possa dizer que todos esses pedidos que aqui estão são de justiça e para o bem dos teus filhos. E por isso digo com toda confiança, e sei que neste momento a Senhora já está arrumando, se já não arrumou, tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, para o nosso lar, para os nossos filhos. Tenho certeza absoluta que tudo aqui que pedidos são de justiça, e a Senhora é justa, é justiça do reino dos céus, o irmão Aldo também. E por isso precisamos crer na Senhora, crer no irmão Aldo, crer no reino dos céus, e também crer naqueles que nos dirigem aqui na terra, como pessoas sanas, de boa consciência, para nos ajudar e nos aconselhar, e pedir também para que ajude a nossa Santa Igreja a continuar esta obra de salvação e vida eterna. Então, irmãos, com essas palavras eu deixo nos corações dos irmãos, mais uma vez, os meus agradecimentos à Santa Avó Rosa, pelos nossos irmãos que aqui estão, pelos diáconos, diaconisas, pelo pastor também que estão aqui de folga, nos ajudando, e assim também pelo coro maravilhoso, cantou cantos bonitos, maravilhosos, a orquestra também. A Senhora continue abençoando essa filial e todas as outras da tua Santa Igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. E com essas palavras, Santa e Bendita Avó Rosa, eu digo que está encerrada em vossos nomes, hoje para todos sempre, a nossa reunião dessa tarde, dessa noite. Amém. Muito obrigado, irmãos, a paz do Senhor para todos. Que a Santa Avó abençoe a todos, dando uma boa noite, e também aqueles que viajam, uma boa viagem. E amanhã estejam aqui no mesmo horário para nós fazer a nossa santa reunião de novo. Amém.